amém, para oferecer sacrifício de louvor. Amém? Em nome de Jesus. Alguns nós sabemos que já estão de férias, outros poderiam estar mais, amém? Graças a Deus choveu bastante na cidade de Campinas, né? Aqui choveu, a gente passou muita água. Até pensei, né, que ela ia chegar um pouco mais para cima, passou só beirando lá, né? Mas, né, ainda tive que agradecer a Deus, amém? E por Deus ter dado essa vitória, amém? Então, nessa noite, eu quero meditar na palavra com os irmãos, amém? Depois, se dar a oportunidade, nós iremos no louvor. Esse é o culto, amém? É o culto dos vencedores, amém? E você tem que entender, Apocalipse 12, versículo 11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, que não amaram mesmo a face da morte, amém? E nós vamos meditar na palavra através de Isaías, aleluia, 56. E a gente vamos entender alguns planos, alguns projetos de Deus, que Deus já elaborou, né? Já tinha projetado, na verdade, a Isaías 56, há mais de 700 anos atrás, né? Já chegamos quase 800 anos, né? Atrás, Deus já tinha o projeto de salvação, o projeto de cura, de anunciação da palavra, de salvação de nação, de povos. Isso já estava no coração de Deus, amém? Porque o coração de Deus, ele é missionário, se você prestar atenção. Deus sempre quis alcançar muito mais do que o homem pode pensar ou imaginar. Até mesmo na época, muitos sacerdotes, como Moisés, que Deus já falava através dos atos, das coisas que ele escrevia do futuro que viria. E Deus disse: levantará um profeta, aleluia, maior do que Moisés, aleluia, que era Jesus Cristo. Então a palavra, ela já direcionava ao futuro, já direcionava as coisas que iam acontecer. Por isso que em Hebreus você vê que ele fala que tudo que Jesus fez, ele tirou a primeira e estabeleceu a segunda. Quer dizer, ele estabeleceu uma nova aliança, né? Então a primeira ficou e ele estabeleceu a segunda aliança. Então a aliança que agora permanece é aquela que é do Senhor Jesus, que é a igreja nos dias de hoje, que é o Pai fez na igreja. Por isso que ele diz que apenas o tabernáculo de Moisés era uma sombra, aleluia, do reino de Deus, do tabernáculo celestial. Então Deus deu para Moisés todo o entendimento para fazer igual é o tabernáculo de Deus, bem, nos céus. E se você prestar atenção, porque foi o próprio Deus que deu. Então Deus sempre já teve um projeto formado. Por isso que a Bíblia fala que ele é o alfa, ele é o homem, ele é o princípio e o fim. Então a gente muitas vezes pensa que estamos aqui não por acaso, amém, irmão? Mas era um projeto formado de Deus. E nós continuamos também para cada vez mais entender esse projeto, para não ficarmos no meio do caminho. Por exemplo, muitos eles mudam de igrejas, eles fazem muitas coisas, mas muitas vezes sem entender, amém? Se está no projeto ou não está no projeto. Porque muitas vezes, nem todos, aleluia, às vezes são aprovados no projeto que Deus tem, amém? E muitas vezes os comportamentos às vezes não são aprovados. E às vezes a gente orando a Deus, né? E Deus falando, o inimigo ele tenta agir. Por exemplo, no ministério, como ele tenta agir? Através de pessoas. Para quê? Para que o ministério seja censurado. Então o plano do inimigo está sendo fazer o quê? Alguma coisa para que o ministério pare, amém? Para que a palavra não vai avante. E se você prestar atenção, a proposta dele, o que é? É ter alguém com qual ele possa conduzir no erro, no engano, influenciar e causar uma situação no qual cessa a obra de Deus. E certamente as pessoas, aleluia, amém, pode ser que são carnais, que são não, mas quem é espiritual, ele ensine. Porque Deus sempre teve seus padrões, Deus sempre teve a sua justiça, e Deus sempre agiu do modo, aleluia, sublime, amém, sobre todas as coisas. Por isso Isaías diz que Deus é sublime, aleluia, e habita nas alturas.
e também habita em coração contritos e quebrantado. Por que ele disse contritos e quebrantado? Aquele que procura entender, aleluia, qual é a perfeita vontade de Deus. Romanos 12, Paulo falou sobre apresentar a Deus vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para ser um culto racional, para saber qual é a verdadeira vontade de Deus. Então, vamos orar agora para que Deus continue falando. Deus, fale nesta noite, através da minha boca. Certamente eu tenho falado às noites, tenho falado de dia, e está falando a todo tempo, ó Deus. Senhor, fala em visão, fala em sonho, ó Pai. Muitos, Senhor, até despertam, ó Pai, buscar entendimento e conhecimento, mas muitos, ó Deus, ainda não entenderam, ó Pai, que o Senhor é justo, que o Senhor não há injustiça em ti, ó Deus, e os seus projetos, os seus planos não podem ser frustrados, nem por alguém humano, nem por obras malignas, nem por mulher, nem por homem, nem qualquer ser, meu Pai, que respire, porque o Senhor está, meu Pai, no controle. O Senhor é Senhor nessa casa, e certamente não tardará em virá, porque o Senhor é Deus, aleluia. Então fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, aqui em Isaías, capítulo 56, Deus falava dos gentios, que era nós que fomos chamados. E ele já antecipava os seus projetos. O que seria realizado, como seria, qual a posição que deviam ser tomadas para que a igreja fosse estabelecida por Deus na terra. E certamente ele começou dizendo no versículo 1, assim diz o Senhor. Está vendo? Mantente o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça presta a manifestar. Então você viu que Deus já declarou que Ele age em justiça, que Ele é justo, e Ele é o Deus que manifesta ela. Isaías, se você vê, Deus disse: vinde vós junto às águas, vós, aleluia, que quereis, aleluia, justiça. Então Deus é Deus de justiça. Por isso que eu vou esperar sempre nele, agora nele em tudo. Estou precisando, meditando aqui, pregando, orando, trabalhando. E muitas vezes a gente vê, né, que não vem o crescimento esperado, as coisas esperadas. Porque certamente, irmão, há um padrão de Deus, há uma justiça de Deus, né, vamos dizer assim, que é praticada na igreja. E segundo o que Ele quer que nós vivemos. E hoje a gente percebe que na igreja, ou em si, em todo o universo, há muita injustiça. E muitas vezes a pessoa justificada, justa por Deus, que está na justiça, muitas vezes ele não é bem aceito. E muitas vezes ele é confrontado de muitas formas. E muitas vezes a religiosidade também é um caminho o qual confronta a justiça de Deus. A religiosidade é um caminho que ela traz, aleluia, algum tipo de confronto, aleluia, aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. E certamente as pessoas se voltam para as suas vontades, os seus quereres, aleluia, para que as coisas aconteçam. E não é assim com Deus. O querer de Deus, a providência de Deus, a ação de Deus que tem que ser estabelecida. Por isso que Deus fala em Salmo que Deus fez seu trono no céu e estabeleceu a sua palavra sobre tudo, amém? E sobre todas as coisas. Deus é para cumprir a sua palavra. Então, aos religiosos, as pessoas que vão vindo com o tempo, ou dentro das nações que o alvo vai ser alcançado, ou até mesmo a própria nação de Deus, que é a judaica, os judeus, aleluia, também ele é citado aqui na onde nós vamos ver aqui agora. Estou antecipando para dar uma introdução. Ele já antecipa que eles eram os primeiros que a mensagem seria pregada. A mensagem que agora Deus, aqui como diz assim, Deus tem o juízo de fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça presta a manifestar.
Então Deus intervê, amém, entre o sacerdote, entre a igreja, amém, entre aqueles o qual ele como anunciava ser o seu povo. Então, certamente Deus não estava brincando. E Deus não estava vindo com uma palavra que não ia se cumprir. Certamente ela vai se cumprir. Então aqui ele diz no 2: bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisso se firma, e que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Então você viu que ele já atribuía tanto o ritual, amém, que eles faziam, aleluia, de guardar o sábado. Porque hoje ainda tem dominações nesses dias que são sabatistas, que guardam o sábado. Amém? Algumas são a igreja de vento, adventista de vento, eles guardam o sábado. São a igreja chamada sabatista. Então Deus fala também para que guarde os sábados, que eram os judeus que estavam ali. E Deus também falava, e em seguida, se você vê, também sobre a atitude que se toma, amém? De não fazer mal. Por exemplo, não adianta eu guardar o sábado, amém, não comer, não fizer isso aqui, amém, mas pratico mal. Então muitas vezes as coisas, aleluia, é avaliada por Deus. Então Deus fala: olha, vocês também não podem profanar o sábado. Quer dizer, então o sábado seria ao Senhor. Amém? Nessa época, na lei ou no tempo sacerdotal que era usado, o sábado era colocado como um dia de consagração, um dia dedicado ao Senhor. Amém? Não é a palavra. Moisés também falou sobre isso. Mas Deus também está dizendo: não adianta também eles guardar o sábado e praticar o mal, amém, na obra das suas mãos. E certamente Deus ia estabelecer muito mais, porque a justiça manifestando, a glória manifestando, o poder manifestando, não tem quem escape, irmão. Porque diante dos olhos de Deus, aleluia, o que estabelece é o que Deus está falando. Deus está dizendo: você tem que tomar cuidado, ó, bem-aventurado é o homem que faz isso. Quer dizer, que vai ter ação, vai ter atitude. E o filho do homem que nisso se firma. Quer dizer, é uma vida, amém, baseada no que Deus está falando. Amém? Então, certamente, hoje você vê, a gente quer até entregar às vezes algumas coisas de Deus para as pessoas, profecias, amém? Está na palavra e também são proféticas, mas muitas vezes você vê que as pessoas não aceitam. As pessoas acham que Deus a pessoa fala: Deus está comigo, o Espírito Santo está me consolando. Mas como o Espírito Santo está consolando e você está dividindo, você está com ódio, você está falando coisa, e às vezes a gente percebe, não, que não pode ser Deus que está, aleluia, porque isso não procede de Deus. Ao erro a gente comete sim, e de repente do erro que cometemos, aí se procede de Deus. Porque quando há arrependimento em nós, o que acontece, a Bíblia diz que o Pedro, capítulo 3, 19, ele diz: arrependei-vos pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por vós para arrependimento na cruz do Calvário. Então virá a presença do Senhor e o Espírito do Senhor, aleluia, sobre vós. Então você viu que há uma oportunidade de arrependimento. Porque é o que Deus também faz. Ele não faz juízo primeiro sem falar. Pode prestar atenção. Deus não fará nada sem falar os seus profetas. Então Deus não fará juízo sem primeiramente falar aos seus servos. E Deus tem falado, e Deus tem usado, mas Deus também tem alertado, amém, nas dificuldades que é para você viver isso. Por isso que ele diz: ó, bem-aventurado o homem que se faz isso. Quer dizer, amém, que atenta na justiça de Deus, que Ele está presente. E ele diz: bem-aventurado o homem que faz isso, o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale ao estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo o Senhor, com efeito, me separará do seu povo, e nem tampouco diga lucro, eis que eu sou uma árvore seca. Então o homem por si mesmo, ele não é justificado. Porque muitas vezes, toda pessoa toma
atitude ou faz alguma coisa dentro de ministérios mesmo, que Deus está falando aqui, é tanto ministerial judaico, que era um povo que guardava o sábado, e também quem vivia, aleluia, amém? Dentro desse padrão de santificação para o sábado que Deus tinha falado. Então eles tinham que tomar cuidado nas atitudes que tomava, e outra coisa, tinha que viver isso, amém? E outra coisa, tinha que entender que Deus não faz recepção, apenas Deus julga, ou Ele faz juízo do que é justo, do que é certo. Então por isso que Deus falou, não adianta você se gabar, não adianta você se gloriar, ou você dizer, eu sou estrangeiro, eu não tenho nada a ver com peixe, amém? Porque muitas pessoas, Paulo escreveu aos Efésios, que fala, a igreja agora não é mais estrangeiro, mas a igreja agora é cidadã do céu, tem uma nova identidade. Então, os estrangeiros, os peregrinos na igreja, os forasteiros que a Bíblia fala, são aqueles que entram e saem. Peregrinos é aqueles que ficam passeando de igreja em igreja, são peregrinos, amém? E certamente, outros que ele diz, está em Efésios, que eu não vou entrar, só estou falando, os irmãos devem conhecer. Então o que acontece? Existe um cidadão do céu. Então por isso que Deus estava dizendo, para Deus não é porque você tem uma característica mais dinheiro, ou porque você tem uma linguagem mais moderna, tal. O seu padrão, até o seu intelectual, o seu PhD é bom, mas nem sempre é isso que funciona. O que funciona para Deus é o que Ele quer, é o que Ele está falando. Porque às vezes a pessoa se coloca na posição, eu não sou ninguém na vida. Outros se põem em cima e se exaltam. Outros se põem emocionada. Então Deus está dizendo, não vai escapar ninguém, irmão. Nem o estrangeiro, nem o peregrino, ninguém, amém? Nem aquele que se faz eunuco. Porque muitas vezes a pessoa faz eunuco, ele diz, olha, não vou ter nenhuma mulher. E eles optam por ser eunuco, que é? São tipo castros, né? Eles usam a castidade, amém? Para não ter relação com mulher. São aqueles que se fizerem eunuco. Eunuco nada mais é ser castro e não ter relação com mulheres. Então Deus não fala, mesmo que você seja eunuco, não tenha relação com mulheres, você se santifica nessa área, mas noutra área, Deus está dizendo, não adianta, aleluia, amém? Por isso que ele fala no versículo 3, vamos ver de você entender. Não fala estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, quer dizer, os que vieram, né, de fora, às vezes iam para Jerusalém, amém? E entrar dentro do padrão que eles estavam ali, de consagração do sábado, né? E as suas festas solenes, amém? A Deus, que foi estabelecido por Deus também como mandamento. Mas Deus falava, não adianta vocês fazer isso e praticar o mal. Então não adianta, pode ser um estrangeiro, pode ver o que ele fala. Fale o estrangeiro que houve chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco digo eunuco, eu sou uma árvore seca. Quer dizer, não há uma rejeição. O padrão de Deus, ou de classe alta, classe média, classe baixa, porque hoje é muito medido por classe, né? Quando faz um BGE, chega na casa da irmã e diz para ela aqui, como é que é a sua vida? Como você ganha por mês? Né? Quanto você tem e tal? Então ele vai, através do BGE, levar até os que vão fazer o resumo e dali fazer um balanço para anunciar como que está o país. Né? Então não adianta, diante de Deus, é o que ele está dizendo. Não adianta a pessoa querer se colocar, eu sou uma árvore seca, ou eu sou um eunuco, ou eu sou um estrangeiro, amém? Já chegou a Deus, veio para a igreja, apresentou diante de Deus, tem que entrar no padrão de Deus, aleluia? Do jeito que Deus está começando a falar, que ele diz que ele virá com um povo para a justiça, para se achegar a ele, porque ele está prestes a manifestar a sua justiça. Então ele não fez recepção de pessoas, amém? Porque todo mundo quer um padrão e todo mundo quer se justificar. Amém? E Deus falou, ninguém vai conseguir se justificar. Nem o eunuco, nem o rico e nem aquele que disse, coitadinha de mim. Estão entendendo, gente? É uma chamada de árvore seca. E aí, continuando no 4. Porque assim diz o Senhor aos eunucos,
que guarda o meu sábado e escolhe aquilo que me agrada e abraça a minha aliança. Então, Deus já estava falando com os eunucos, aqueles que não têm relação com mulher, são aqueles que se fizeram eunuco, só servem a Deus, na casa de Deus, fazendo as consagrações, que era o que Deus mandou, para guardar o sábado, e no sábado o dia todo adorar a Deus, amém? Como está escrito na lei de Moisés. Então, aqui estava sobre a lei. Agora Deus continua estendendo. E aos eunucos que guardam o sábado e escolhe aquilo que me agrada e abraça a minha justiça. Então Deus já estava colocando prioridade naqueles que vieram, amém? Que eram chamados, que se apresentaram para estar perante a Ele, amém? Que é o povo judeu, o povo eunuco, se fez casto com mulher, e certamente eram os primeiros que Deus, aleluia, tinha compromisso. Então certamente eram os primeiros que Deus ia cobrar. Amém? Certamente eram os primeiros que Deus já começou a tratar, dizendo: vocês que se dizem que guardam meu sábado e fizeram aliança comigo, tudo bem, então vamos ver como vocês vão viver. Que tipo de vida vocês terão? Como será? Claro que no começo nós entendemos que Deus já tinha explicado que a justiça ia manifestar, então tinha que estar dentro da justiça. Então, se o eunuco agrada a Deus, tem compromisso com Ele, então agora tem um estilo de vida, um modelo de vida, segundo Deus queria. E por isso ele diz no versículo 5: darei a minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Então agora Deus daria um novo nome, filhos e filhas, amém? E se você prestar atenção, Deus então faria agora a manifestação para a eternidade para eles. Porque até ali, se você prestar atenção, ele no Antigo Testamento tinha mais visão, não de eternidade, amém? Era mais de vida com Deus, de compromisso com Deus. Daí em diante, não era expressado tanto que eles iam morar no céu, como é agora em Cristo Jesus, que se abriu o céu. Não tinha muito. Você vê que João não fala muito sobre isso, fala de Deus no céu, mas ele não fala de salvação eterna. E aqui já está falando que o nome já vai mudar. Primeiro que era os eunucos, que é caso, e ia colocar um novo nome, porque cada um de nós aqui, né, não somos esses eunucos, nós somos os estrangeiros que agora se tornamos justos. Nós temos um novo nome, você sabia? Você sabia que cada um de nós teremos um novo nome? E ninguém tem uma chave, só Deus sabe. Na eternidade você vai chamar o seu nome, você vai ter outro nome, e certamente estará escrito na pedrinha de Jesus o seu novo nome. E você vê o próprio Senhor falou sobre isso, que ele terá um novo nome, amém? Um novo nome. Porque se você mudou de identidade, você mudou de vida, você é uma nova criatura, uma nova pessoa, você é pensado por Deus, você tem um nome novo enrolado nos céus, que é o nome que é escrito no livro da vida, amém? Que é aqueles que estão aliançados com Deus, comprometidos, têm a promessa de ter um novo nome, e o seu nome está escrito no livro da vida, que é o Novo Testamento. É isso que Deus estava preparando o caminho através de Isaías, para ir anunciando, aleluia, o dia do Senhor. O dia que Deus ia tratar com os judeus, tanto como com outros, não havia classe de pessoas. Ele ia primeiro começar com eles que tinham compromisso com Ele. Quer dizer, os primeiros que Deus começa a alertar, a chamar e mostrar os seus projetos é a sua igreja, amém? É quem é servo de Deus. Então por isso no versículo 6 você vê, ele diz no 5, né? Darei a minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. E um nome eterno, também é diferente. Nosso nome é eterno, mas será eterno o nome que Deus vai dar. E darei a cada um deles e nunca se apagará. Quer dizer, um nome que era marcado para sempre por Deus. Agora, daí em diante, não é maravilhoso Deus dizendo: olha, eu sou o Senhor dos Exércitos, vou manifestar justiça a quem quer a justiça, quero que vocês entendam isso, vocês se afirmam sobre isso, que ele diz, vivam sobre isso, porque eu vou manifestar, não importa quem seja, é os eunucos, é um povo
manifestado. Então o projeto é estendido de Deus. Então aí agora ele começa a declarar que os primeiros que têm aliança com ele, que guardam no sábado, pela lei de Moisés, são os primeiros que vão conhecer, aleluia, que ele é um Deus que muda até o nosso nome. Aleluia. Você vê que Abrão, em 17, ele mudou, antes da lei era Abrão. Mas ele fez o quê? Não se chamará Abrão, mas chamará Abraão, que quer dizer pai elevado. Abrão vai chamar Abrão. Abrão, chega aqui, Abrão, né? Daqui a pouco não, já era Abraão. Diga Abraão. Diferente, né? É Sebastião, né? Ou Pedro, ou Paulo, ou João, né? Ou Nival, né? Mas o seu Nival também. Quando a pessoa chama seu Nival, por favor, né? Quando você no lugar, você é atendido assim, seu Nival, seu Alexandre, não é verdade? Então você percebe que Deus muda o nome de Abrão e diz: Abrão, você não será qualquer um mais. Amém, irmão? Você agora será o pai de uma nação. Aleluia? Então Abrão teve também a mudança do nome dele, porque Deus queria estabelecer em Abrão o seu grande poder. Aleluia, irmão? Agora você imagine, Deus vai chegar numa pessoa, Zé Ninguém, né? Zé das Quantas, né? Não tem religião, não tem fé, não acredita em nada, né? Então Deus não é assim. Ele quer que as pessoas vejam que ele chama, ele passa o seu povo, ele dá oportunidade e ele coloca o nome novo e coloca o nome escrito no livro da vida, o nome eterno. Primeiro era a claridade que Deus estava dando de quem ele era. Então por isso, irmão, você vem aqui hoje e você tem que entender, você entrou no projeto de Deus. Deus quer que você viva a palavra e que você entenda que Ele é Deus, e Ele estabelece, e aquilo que Ele fala, aquilo que Ele estabelece para se viver, Ele cumpre o que Ele promete. Amém, irmão? Se Ele prometeu que o nome vai mudar, agora é igreja dele, é povo dele, como eram os primeiros que tinham compromisso, também Ele fez a promessa aos que viessem estrangeiro e aqueles que diziam: eu não sou nada na vida. Amém? Só ninguém. Então aí Deus pega tanto essa classe omega ou alta, ele muda tudo e coloca acima de todo nome, viu? E aí ele coloca aquela pessoa com o nome escrito no livro da vida na eternidade. Estão entendendo até agora? Aí no versículo 7, vamos ler o 6, né? Tem que ler o 6. Agora Deus chega àqueles que vão se chegando, porque já tinha os judeus e os eunucos comprometidos, entendeu? Na aliança, guardando o sábado. Então o nome das filhas dele, dos filhos, seriam escritos no livro da vida, e isso seria eterno. Mas Deus agora estende mais para o estrangeiro a promessa. Por isso que ele diz no versículo 6: aos estrangeiros que se achegam ao Senhor para o servir e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, se todos os que guardam ao sábado e não profanando abraçam a minha aliança. Então se ele chegou, entrou, foi chamado, vai ser servo de Deus, tem que ter um compromisso, amém? Com Deus, amém? Como é para a igreja que está estabelecida. Por exemplo, você chega na igreja, aqui Deus estabeleceu, nós não somos sabadistas, que nem na época os judeus eram, e Deus mandou guardar o sábado. Então eles guardavam o sábado, Deus falou: você não faz coisa ruim, não seja mal, né? Que vai dar tudo bem, porque eu abençoo o grande, pequeno, vocês, o estrangeiro, e também quem vier depois, amém? Porque o que eu quero é abençoar, quero salvar, quero anunciar, quero mudar nome, quero escrever o nome da pessoa do livro da vida e da eternidade para ele. Então você viu que a única coisa que Deus sempre coloca, que tem que ser servo. Amém, irmão? Que serve a ele. Chegou na igreja para servir a Deus. Deus tem esse negócio. A pessoa chega na igreja, quer ditar o que tem que se falar, ditar como é que tem que ser, né? Você presta atenção. Quer mudar o padrão da igreja, porque uma pessoa namora uma pessoa na igreja. A pessoa é católica, você fala da imagem dele, ela faz não sei o quê, e até está quase tirando a pessoa da igreja. Se a pessoa não vigiar, sai da igreja, irmão.
ofendeu minha noiva, ofendeu meu amigo, ele tem a religião dele. Mas Deus estabeleceu que idolatria é pecado, não fará deuses. Amém, irmão? Agora você entra no meio dos judeus que guarda o sábado, comprometido com Deus, vai morar no céu, e de repente agora vem o idólatra no meio, vem o profano no meio, vem o imundo no meio, e não se converte. Amém, irmão? Aquilo que foi colocado no padrão de Deus. Por exemplo, quando agir no mundo, nós temos que entrar no padrão de Deus. Hoje não é a lei, o sábado, é a graça, mas nós temos que entrar no padrão. Eu vou falar em seguida, por isso eu estou adiantando que já vou complementar isso aí em Cristo. Então você está entendendo? Aí a pessoa chega e não, é o padrão dele. Não, eu sou assim, vou viver assim, é do meu jeito. Sai assim de Gabriel. Então você vê, hoje as pessoas chegam na igreja não para ser servos. Você viu que eu comecei a falar? Salmo 134 está escrito: servos do Senhor nas horas da noite, erguer a mão para o santuário do Senhor. Amém? E bendizer o Senhor, e de Sião o Senhor vos abençoará. Então é isso que Deus está dizendo. Chegou estrangeiro, teve a oportunidade, Deus está dando, então agora tem que se comprometer com Deus. Aí, ó, a mesma coisa ficar na igreja, eu não sei de nada, eu não quero nada toda nada, né? Não quer vir nos cultos, não quer vir orar, você vê na igreja, está vindo só um domingo aqui na igreja. Mas ele tinha que estar nos outros cultos. A não ser que ele trabalhe ou estuda, é justificado. Eu fico doente, senão o lugar dele é aqui na igreja, porque é compromisso. Então por isso que ele diz ao estrangeiro agora. Está vendo? A mesma coisa que era por os eunucos, que era o povo de Deus que guardava o sábado, também é para aquele estrangeiro que foi chamado e que vem para a igreja. Estão entendendo? E faz parte do reino de Deus. São participantes da promessa, mas agora tem que ter compromisso com Deus como servo. Então por isso que ele diz no 6, ó: ao estrangeiro que se chega ao Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, se todos os que guardam sabem, não profanando, abraçam minha aliança. Quer dizer, então é para todos. A palavra, o que Deus estabelece é para você, é para mim, é para ele, é para ela, é para todos que chegam na igreja, não é, irmão? Aqueles que já estão, já Deus estabeleceu, e aqueles que não chegar também será estabelecido. Aí, versículo 7: também eu levarei ao meu santo monte, e alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então agora Deus, já fazendo a finalização, do que é, para onde vem o estrangeiro que converte, onde já vem os eunucos que já serve a Deus, que guarda o sábado profano, se comprometeu com Deus, Deus quer trazer para a igreja, para o altar. E se era no tempo do holocausto, que eles matavam o cordeiro, até hoje estão fazendo, judeus ainda guardando sábado, fazendo tudo isso. Nós não fizemos, porque nós recebemos através de Cristo, agora nós recebemos segundo Cristo, porque o estrangeiro que chegasse lá naquela época e for viver no meio deles lá, vai viver o judaísmo. Quando você chegar lá, está vivendo, põe o quebra na cabeça, né, coloca, né? Então a gente percebe que eles vão começando a virar como judeus, porque está lá no meio, então não adianta querer ser diferente, amém, irmão? Porque eles estão ainda vivendo um tempo de lucro, muitos não têm negócio com mulher, e guardam o sábado, e tem que viver uma vida honesta, uma vida certa como Deus queria, e vai ser salvo no dia do Senhor, se você prestar atenção aqui pela palavra, porque é promessa ao seu povo. Agora aqui Deus fala que o movimento que ele faz é levar na igreja, e aí você vai vir na igreja fazer sacrifício, você vai vir na igreja fazer sacrifício financeiro, você vai vir na igreja fazer sacrifício físico, não dormir na cadeira, irmão, vamos acordar, né? Senão levanta, move o rosto, porque senão você perde a bênção, amém, que Deus está dando, amém? Porque Ele quer dar conhecimento e entendimento do que é os seus planos, os seus projetos, as suas vontades, para você entender, amém, o que Deus quer, amém, trazer nós aqui, para nós vir aqui fazer o quê? Amém? Oferecer sacrifício de louvor, que a Bíblia fala em Hebreus 7, que disse que Jesus, através de Jesus Cristo, nós professamos o seu nome e temos que oferecer sacrifício de louvor. E esse louvor inclui que? Sacrifício físico. Você não mata um cordeiro
poder que eles estão fazendo lá, porque foi dado a eles, não a nós. Nosso sacrifício foi feito através de Jesus Cristo. Então nós viemos fazer sacrifício de louvor, ou viemos fazer sacrifício do quê? De oração, porque a casa é casa de oração. Você não vem na igreja, na casa de Deus, você não compra outra coisa para oferecer culto a Deus, para oferecer um sacrifício vivo, que Deus chama, um sacrifício humano. E às vezes você vem com ofertas, às vezes vem com dinheiro, muitas vezes você traz os seus dízimos, suas ofertas, que é mandamento, você obedece, está no novo, está no antigo e está no tempo da lei. Então você vê e está na graça. Então você vem, perante a Deus, e você já está sabendo para onde Deus está te levando. Não é? Amém? Porque você não está no lugar qualquer, você está no lugar estabelecido por Deus, que é a casa de oração. Então você está aqui hoje, digo para o irmão do lado, você está aqui hoje, aonde Deus te trouxe. Porque a casa de oração, aleluia, por todos os povos, aleluia. Então por isso você está aqui. Porque Deus vem trazendo você para vir orar na casa dele. Porque é isso que Ele quer da igreja. E a igreja então tem que entender isso. E hoje não, por exemplo, a pessoa ela fica naquele negócio, não, eu vou no culto, não tem, eu estou chamando aqui. Hoje as pessoas vêm no culto porque tem a campanha, que nós estamos aqui, a campanha, né? Prepara uma mesa na presença do meu inimigo que joga os corre. E fala da cura, fala do carro, da chave da casa. Você vê que pessoas se desviaram, irmão, muitos do centro de Deus por causa de finanças. Amém? Vou melhorar de vida, eu não estou nem aí, papapá. E muitas vezes vai viver uma vida e vai lutar para enriquecer, porque tem talento, isso aqui, mas saiu do quê? Do projeto de Deus. Primeiro, estabelecer a vida na casa de Deus, na casa de oração, que é os princípios do oráculo de Deus. E aí então complica. Aonde muitas pessoas estão focadas nas outras coisas e querendo também estar focado ao mesmo tempo em Deus e não consegue. Porque primeiro ele tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Agora, também não adianta vir na igreja como religioso. Já cumpri minha missão. Porque assim, às vezes aí fazia excursão, não sei se já foi muitas vezes, e excursão, nós fazíamos fumar maconha a noite inteira, cheirar cocaína, tomava cachaça, beber uísque, e ia com batuque, pai e tal, e ia lá fazer o que? Minha missão. Ele assim, rodeava, botava uma moedinha lá, estava atrás de teria, né? E passava nos lugares de amuleto e tal, e ele dizia, fiz uma missão. Mas depois voltava pro ano, cachaça, maconha de novo, batucada, né? E quando eu desci do ônibus, desci torto, tá vendo? E muitas vezes, toda vez que vim embora, eu ficava procurando onde está esse religioso, essa pessoa que está fazendo uma missão na vida. E então, é isso. Olha, esse cara botava a cruz nas costas, levar em cima do ônibus, e quando chegava, tem que subir esse cara ali para fazer o sacrifício. Tá vendo? Então nós vamos entender, irmão, que ele diz, vamos ver no céu, também o osso levarei, quer dizer, por que ele pôs o osso? Porque ele falava do povo que se achegasse a ele, todos serão levados à casa dele, porque a casa dele é o pai de nação. Aleluia! Então ele diz, então eu levarei o meu santo monte, alegrarei na minha casa, quer dizer, você não estava triste, mas fica alegre. Você vem para casa e Deus se ora, se apresenta um culto a Deus, pode ser que você saia diferente, você seja mais confiante, mais alegre. Aí ele diz, também eu levarei o meu santo monte, e os alegrarei na casa de oração. E os seus holocaustos, nem aqueles que eram os judeus, levavam holocausto, eles traziam o cordeiro, a roupinha, o sacrifício. E aí veio agora o estrangeiro. E ele diz, e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Está vendo? Então todos têm a oportunidade de vir, tanto o eunuco que já era de Deus, tanto o estrangeiro como vinha, ou aquele que não Zé ninguém na vida, amém? Não dizia, eu sou uma folha seca. E daí Deus falou, diga isso, porque a justiça vai manifestar, amém? Tanto para grande, para pequeno, quem já é, quem está chegando também, Deus quer, chegou, entrou, o fogo pega, amém? O fogo pega, quem purifica, Isaías 4:6, o Espírito de Justiça, purificador, amém? E aí agora entra naquilo que Deus está esperando que você faça. Porque muitas vezes a gente vem na igreja e fica de mão cruzada, às vezes fica coçando o cabelo, às vezes fica retocando a maquiagem, amém? Até homem, às vezes
está querendo, né, outro é matriarca, tipo de coisa. Às vezes é homem com H, né? Ele tem homem que não é H, e aí complica. Vem na igreja, fica mexendo a unha, e fazendo tantas coisas que você percebe que não tem nada a ver com as coisas de Deus. E muitas vezes fica mexendo no zigue-zague, né? E fica, tal. Você vê que eu chamei a atenção de algumas pessoas e até já ungida uma coisa aqui dentro da igreja, e toda hora no celular. E querendo pregar com os outros, querendo falar e tal. E aí eu falei, por isso mesmo eu comecei a ter muitos problemas. Porque eu comecei a gritar, porque eu sou servo de Deus, sacerdote da igreja. Então em mim foi incumbida a bênção. Depois ela se estende, por exemplo, se eu tenho a esposa do lado, se eu tenho meus filhos, que são promessas, amém? Aí é diferente. E para a igreja, os obreiros que estão na igreja. Porque todos eles passam a estar debaixo de uma lei sacerdotal. Amém? Que Deus colocou. E na obediência ao pastor da igreja. Obedecei nossos pastores. Os que pegam a palavra, porque ele geme e gera pela sua alma. E aí, então, tem aquela hierarquia que Deus colocou, que são títulos, e ao mesmo tempo que são o presbitério, o apostolado, o evangelista, o profeta, o pastor, o conforme em Efésios 4:11. Então, aí foi estabelecido em Jesus, que nós vamos chegar agora. Então, quando você chega na casa de Deus, aí você vem para oferecer, vem para dar a Deus honras e glória, louvor, oferecer coisas, um sacrifício. Amém? A gente chega suado do trabalho, mas vem para a casa de Deus, sacrifício, um dia de chuva, de cansado do trabalho. Amém, irmão? Muitas vezes você não tem aquele recurso que na hora da oferta, mas você dá aquela oferta, é um sacrifício. Amém, irmão? Então ele fala no versículo 8: assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Então Deus nunca para. Amém? Quanto mais Ele salva, mais Ele traz para a igreja, mais Ele levanta povos, mais Ele quer. Amém? Por isso que nós não vamos ficar em poucos. Amém? Porque Deus ainda trará muitos. Porque Ele não quer ficar só com 30, com 40. Amém? Ele quer a nação toda, Ele quer o Brasil todo. E se você prestar atenção, Jesus, ele trabalhou, vai no beco, vai lá, peca, lá, quem estiver lá, e pula para a casa ficar cheia. Então Deus, ele não é ganancioso, mas ele é Deus, então ele tem o poder de encher a casa, amém, irmão? Pode quantos virem, quantos chegarem, não importa o que seja, se já é dele, fica com ele, glorifica ele, dá louvor a ele, e se a outra vai chegando, pode vir também, e a casa fica cheia, não, irmão? É que nem um ônibus que você vai pondo, vai chegando um, vai chegando o outro. Você não vê ter uns bons aí, entendeu? Que eles ficam tudo trepado, gente em cima, para todo lado também. E pode vir que cabe mais um. Amém? Só que ali chega um limite e para. Agora Deus não tem limite. Quantos vierem até Ele, quantos ouvir a sua voz, quantos quiserem entrar no seu projeto, Ele muda o nome, Ele salva aquela pessoa, passa a ser povo dele, tem que ser comprometido com Ele, tem que ser servo dele, e certamente agora Deus não vai parar por aí, aleluia. Se salvou esses, salvou o que é dele, salvou o que já vivia com Ele, e Ele quer mais, aleluia. Amém, irmão? É um grande lugar, não, já está bom, já tem meia dúzia na igreja. Não, Deus quer milhões e milhões. A Bíblia tem Apocalipse que havia multidão inumerável diante dele. Diz o glória ao Deus Todo-Poderoso, ao Cordeiro pertence a honra. Então por isso, irmão, Deus não parou por aqui, aleluia. Ai, não só eu e você, tá bom na igreja. Não. E pouco daquele que pensar que vai ficar nisso, não vai, irmão. O problema é que dentro da igreja, tem aqueles, irmão, que está dentro da igreja, ele não deixa a pessoa entrar, amém, irmão? E ele também não entra. Por isso que está acontecendo esse monte de coisa. Porque as pessoas têm um pensamento de e atrapalha, quer dizer, não, mas eu complico a obra. Você ajuda, você tem uma capacidade boa, você tem o louvor das suas capacitações que você tem, mas não impeça o outro também de vir. E às vezes é interessante, né, irmão? A pessoa está chegando, Deus está chamando e a gente às vezes está querendo pôr para fora. Eu não faço isso, eu prego a palavra, cara. Se a pessoa não aceitar, ele vai ter que ir de qualquer jeito para fora, porque se ele não entra no fogo de Deus, na queimada gostado, e não vive na vida com Deus, ele também não vai permanecer. Porque a Bíblia diz que na minha casa não vai permanecer quem fica de engano. Aí o que aquela pessoa faz?
vai inventa uma desculpa, briga, discute e pega a maga e vai embora. Pode ver, a maioria. É o pastor da igreja, é o obreiro da igreja, é porque o som é alto, pega dinheiro demais, inventa uma desculpa e cai fora, irmão. Vocês prestaram atenção que acontece isso nas igrejas? Tem até pastor que é uma desculpa da minha carta que eu estou saindo. Por quê? Porque o líder começa a cobrar muito como está na palavra e como tem que ser o horário, disciplina. Hoje o irmão chegou um pouco atrasado, pouquinha coisa, mas chegou. Eu sei que tem problemas, isso acontece. Mas você viu? Mas tenta sempre, irmão, perceber. Você vai ver que o seu sacrifício será melhor, porque você chegou no horário, apresentou o horário, eu também vou tentar terminar o máximo mais breve possível, eu tento terminar o horário, eu passei com minuto máximo, mas não é sempre. Um dia eu não vou ganhar, não vai tal, mas eu falei, irmão, não é sempre, porque às vezes Deus está nos ensinando, e quanto mais recebemos, mais aprendemos esses 5, 10 minutos, ou no futuro que vai valer a pena, viu? Porque naquele futuro você está entendendo que você faz parte do projeto de Deus. Aleluia! E agora você entrou no projeto de Deus, porque Ele não te rejeitou, trouxe para você. Agora escreve o seu nome no livro da vida. Você tem essas águas batizadas. Agora você tem o padrão do oráculo de Deus. E outra coisa, você já sabe que você vem na igreja para orar, porque você já não é mais menino, já entendeu o que Deus quer em você. Você dá sacrifício, dá louvor, e ainda você dá espaço para o outro que está chegando. Você entendeu? Porque vai chegar uma hora, você vai ter que ficar de pé, meu irmão. Por quê? Porque vai chegar tanto que aí o que é de casa tem que dar lugar porque está vindo sentar. Você vai ver que muitas vezes tem igreja, que muita gente, os pastores chamam jovens, falam, jovens, deixa os seus lugares. E vem sentar tudo aqui na frente. Você já viu já? Tem ministério que tem que se fazer isso. Aí senta todos os jovens assim, diante do átrio da igreja, né? Onde cabe, tudo sentadinho, e dá lugar para as outras pessoas de idade, sobre os que estão chegando, aquele qual Deus já está chamando para a salvação. Você vai permanecer, eu não sei, mas que ele vai falar que tem um padrão, que ele aceitou, que ele quer mudar a história, que ele só age em justiça, não é para ficar fazendo mais coisa errada, não adianta também dizer eu sou pequeno, grande, que ele não está importando quem nós somos, ele quer que entrou na sua vida, entrou no relacionamento, agora entra no padrão dele, amém? Por quê? Porque a salvação pertence a ele, aleluia, irmão. A justiça pertence a ele, por isso que ele começou a falar sobre justiça e salvação, que é do caráter de Deus. O Salmos 111, não, o Salmos 11, ele disse, os preceitos de Deus são justiça, verdade, fidelidade, longanimidade e paz. Você viu? Justiça, diga justiça, verdade, longanimidade, paz, fidelidade e misericórdia. É um dos caráteres de Deus. São os atributos de Deus. Então quando você chega, você vai ter justo, porque ele é justo. Você vai ter, tem que ser fiel, porque ele é fiel. Você vai chegar, tem que viver na verdade, porque ele é verdade. Você tem que ser leal, porque ele é leal, ele é fiel. E você tem que, aleluia, ter misericórdia, porque também ele é misericordioso. E se que mais manter um saco dizendo, tem misericórdia de mim, só eu estou errado, só eu que é isso, só eu que é aquilo mesmo. Não é, às vezes a gente erra, claro, mas não é sempre, toda hora, você que é errado, você que falou isso, você que fez. Né? Tem gente que não tem misericórdia, irmão. Porque tem hora que a gente fala, tem hora que a gente discute, tem hora que o irmão manda no outro ali, às vezes está meio do chique do irmão, tá? Qualquer coisa disso pode acontecer. Mas se ele ficar tal, aí já é demais. Deus não é assim. Deus quer misericórdia, aleluia, e não sacrifício. Então por isso que aqui mostra o que nós temos que fazer. Vir para o culto, adorar, servir a Deus. Ele me chamou. Não importou se nós estrangeiro, não importou se nós estávamos caídos ou ninguém. Tudo veio para entrar no projeto dele, na palavra dele, na doutrina dele, para viver diante dele, consciente, aleluia, que a casa dele é a casa da oração. Aleluia. E o seu sacrifício, ele aceita, ele vem chorando com o sacrifício. Senhor, foi tão difícil chegar aqui, essa oferta, é tão difícil chorar. Porque é fácil chegar na igreja quando você está orando. Queria um canarinho, é fácil. Aí quando está difícil, queria eu mesmo, vou estar canargando só a misericórdia de Deus. Mas à meia-noite, eu coloco todo dia em joelho, 3 horas da manhã, que eu estou numa campanha, pedindo a Deus para abrir os olhos de uma pessoa, para dar luz, para entender a realidade de Deus, irmão. E ontem parece que Deus já deu um sinal para mim, que eu pedi um sinal. E à meia-noite
a pessoa estava acordada mesmo. Tinha várias pessoas acordadas que eu estava orando aqui na igreja. E aí Deus abençoou. E se vocês não for alcançar esses dias de madrugada, porque eu estou orando, tá vendo? Eu oro lá, oro aqui, oro nos portões, nas portas, no fundo. E outra coisa, a minha oração está sendo ouvida. E Deus falou comigo, irmão. Ele falou, ó, aquele que vem à meia-noite bater não vai receber? Se pertinar, então, pode ter certeza. E Deus falou, vai para a oração. Então eu estou na oração, irmão, pedindo a Deus. Abra sua Bíblia lá em João para encerrar. Agora vem Jesus, que era aquilo que Deus tinha prometido para cumprir. Aí João 2. Eu estou falando muito rápido, vocês estão compreendendo? E às vezes dá a impressão que eu estou rápido, que a hora vai passando. Isso aqui não é eu que escolhi para falar. Porque eu já fiz para Deus, eu não posso. Eu tenho que escolher um texto assim que eu prego para a irmã, e a irmã não sai daqui assim, né, com algo de beijuda, né? Ou beijuda. Não é verdade? Mas a verdade de Deus é essa. Você está fazendo o que aqui, irmã? Porque a senhora entendeu, né? Cada oração vai fazer o que? Ela fala, não, eu sou crente já há 60 anos. Ai, tem não sei quantos anos de crente. Não adianta. Porque a caminhada, ela vai ser sempre. O dia que você deixar de fazer, você deixa de agradar a Deus. O dia que você deixa de ser servo, você deixa de agradar a Deus. É verdade? E aí você vai ver Deus salvando, curando, porque Ele está cuidando você de bobeira. João 2, versículo 13. Hoje está aqui esse negócio que não precisa ter templo. As pessoas estão querendo desvalorizar os templos de oração. Não, mas não existe mais isso. Na igreja somos nós. Sim, nós somos igreja, mas tem um templo que Deus prepara para que o sacrifício seja recebido, o altar. Por isso que que será aceito algo. O meu altar, não é isso? O altar é na casa dele, tá vendo? Então, aonde coisas as pessoas estão querendo mudar isso. Aí vem no 2,13. Estando próximo da Páscoa dos judeus. Olha, aquele povo que Deus está falando, tem Jesus. E ele diz, ó, subiu Jesus para Jerusalém, onde está aquele povo que se faz eunuco, que guarda o sábado, que Deus falou, para de fazer o mal e traga de justiça, e então eu me agradarei de vós, porque vós têm compromisso comigo. Então tá aí, agora ele vai buscar um estrangeiro. No versículo 14, e encontrou no templo os que vendiam bois, e ovelhas e pomba, também os cambistas sentados. Tá vendo? Aí estava estrangeiro, aí já estava aqueles que estavam querendo ganhar um dinheirinho, né? Que os cambistas de estádio mesmo. Vai lá, faz um monte de xerox de ingresso que não vale nada e vende para você. Você chega lá e fala, mas isso aqui é falso. Ah, vou procurar o cambista, ele já era, já empurrou um 5, 6, tudo se mandou. Então acontece muito isso, né? Isso indica que você comprar pela internet e tal. E até muitos na internet começou a fazer isso aí. Então lá tinha aqueles que ficaram no meio para ganhar um dinheirinho, ali para vender uma vaquinha, vender um bezerro, e outros também eram próprios sacerdotes dos dias, você tem que comprar na minha, tá? E fizeram até leis para isso, porque os sacerdotes, Caifás e todos eles também, eles faziam aí as próprias leis, amém? Que favoreciam eles. Então agora veio Jesus, e Jesus olhou aquilo, e olhou e viu, cara, os eunucos não moram. Está tudo aí, ele está comprando as coisas e fazendo negócio. Os estrangeiros chegou, tudo cambista vendendo as coisas, o mercadão. Também aqueles que eram o João Ninguém, o João da esquerda, também estavam fazendo os seus negocinhos. Então todos os pobres estavam de bobeira dentro da casa de Deus, amém, irmão? Mudaram. Aí Jesus olhou e falou, hoje vai cumprir a minha justiça. Então ele fez o quê? No versículo 15. E tendo feito, vamos ler no 14, e encontrou no templo os que vendiam boi, ovelhas e pomba, e também os cambistas sentados. E tendo feito as honrado, e de corda expulsou todos do templo, e bem como as ovelhas e boi, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, e virou a mesa. Você viu o que Jesus veio fazer? Não é isso. Tudo sentadão, sossegado, os eunucos, os sacerdotes, os estrangeiros e aqueles que Deus tinha prometido, os que vão chegando, que Deus queria salvar, tudo de bobeira na casa do Senhor, amém, irmão? Uns fazendo propaganda, outros anúncios, outros fazendo jogo de truco, amém, irmão? Aquele rebuliço ali, que nem mercadão de cidade, de mercadão, chegam tocando, vão cantando, outro vestido de palhaço, o mendigo com a caixinha lá, amém, irmão? Estava desse jeito.
Amém, irmão? Porque as pessoas vinham comprar as coisas e deixavam lá. Amém? Para o outro. Então todos os povos estavam bagunçando. Só que Jesus tem um chicote, amém, divino, para acabar com essa bagunça, porque ele disse que a casa dele é a casa de oração, e vocês mudaram isso. Né? Então isso vem como Deus serva na casa dele, amém? Como Deus está aqui hoje na igreja. Aí no versículo 15: tendo feito um azorrado, e cordas expulsou todos o templo, bem como as ovelhas e o boi, e derramou pelo chão o dinheiro dos campistas, está vendo? É? E virou as mesas. E disse os que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não faça da casa do meu pai casa de negócio. Então quer dizer que Deus só cumpriu o que está em Isaías. E quando ele falou em Isaías, ele falava para aquele tempo e também já falava a vida que Jesus ia vir, que Deus ia agir em justiça. E também ia vir com a salvação para mudar, né, toda essa palhaçada, essa bagunça que fizeram da casa dele. Aí não. Por isso que Deus disse que os eunucos diziam: eu sou, então praticasse, tivesse compromisso e aliança, mas foram desviando, amém, irmão? Você pode ver que até os eunucos já tinham mulheres, já estava uma bagunça, né? A coisa foi desgabando de tal forma que Jesus desceu, amém, irmão? Como Filho de Deus, com justiça, com a palavra de verdade, com luz, para trazer, aleluia, a educação novamente para a igreja e por respeito nela, irmão? Porque o chicote diz o quê? Quer respeitar, meu, a casa de Deus. E aí? Então não sobrou para todo mundo. Você viu que ele não deixou fora de ninguém? Não deixou os sacerdotes, não deixou os campistas, não deixou os que ficavam nas rodinhas jogando baralho de truco, pá. Aí todo mundo entrou no chicote. Aí sai daí daqui. Aí eu ia para a oração. E aí Jesus então disse, versículo 16: e disse os que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da minha casa, do meu pai, casa de negócio. Lembraram os seus discípulos que está escrito. Aí agora despertou a memória deles que estavam com a amnésia. Aí ele diz: ó, lembraram dos seus discípulos que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Porque Deus zela pela casa dele, irmão. Amém? E ele diz no versículo 16: e disse aos que vendiam, no 17: e lembraram do seu discípulo que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. E perguntaram, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer estas coisas? Sempre tem algum que se levanta para tentar questionar. Por que você está fazendo isso? Porque está escrito, alguns já têm discernimento, mas nem todos. Porque na igreja não é todo mundo que tem discernimento. Alguns têm, outros não. Mas ele já tiver, está escrito: o Senhor está na casa me consome. Mas os outros dizem: que autoridade você faz? Aí tinha que cumprir a segunda parte, que era o quê? A crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. Que Jesus morria e ressuscitava. Então ele começou a dizer, versículo 19: e Jesus respondeu: destruí esse santuário em 3 dias, e reconstruirei, reexplicaram os judeus. Em 46 anos foi edificado esse santuário. E tu em 3 dias o levantarás? Ponto de interrogação. E ele, porém, se referia ao santuário do socorro. Quer dizer, ele ia destruir, né? Ser açoitado, ser pregado, tudo aquilo no madeiro, para cumprir também as profecias que está escrito em Isaías, que ele ia como matadouro, seria como um cordeiro levado e não abria a boca. Mas verdadeiramente ele tomaria sobre si a nossa dor e a nossa enfermidade. Então ele ia se destruir, mas saiu restaurado, né? Ressuscitado com o corpo de glória. Aleluia, irmão. Por quê? Porque eles, aleluia, ia ver o poder que ele tinha. Aleluia, irmão. Aí no 22: e quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura, na palavra de Jesus. Então a presença de Deus, a manifestação da glória de Deus, o poder de Deus faz que as pessoas acreditem nele, amém? Que as pessoas passem a crer, porque ele tinha dito que morreria e ressuscitaria em 3 dias, aleluia. E os discípulos então, que estavam com amnésia, começaram, ele já falou a respeito disso, que ele vai ser crucificado, ele vai morrer por nós, vai dar seu corpo, mas ele vai ressuscitar no 3º dia. Então todos passaram a crer nele, amém? Porque certamente o poder de Deus manifestado não deixa dúvida, amém? Tanto no
existe a dúvida quando ele se manifesta na igreja. Por isso, hoje mesmo, daqui a pouco, eu vou mandar alguma coisa para alguém, porque Deus falou, você vai ter que falar. Eu falei, não vou falar assim, não aceita nada. Ah, esse rapaz é muito duro. Ah, essa moça é muito dura. Mas Deus falou, você vai ter que falar. Amém, irmão? Por quê? Porque já está tudo escrito que vai acontecer. Amém, irmão? Deus sabe das artimanhas do diabo, irmão. O diabo, ele engana as pessoas de jeito, sedução, dinheiro. Falso crente que não está cumprindo o que foi determinado por Deus, irmão. Se uma pessoa não dizima numa oferta, se as pessoas não estão congregando, se as pessoas estão desobedecendo, até está desacatando o pastor da igreja, você imagina que tipo de demônio que ele está usando. Porque pode ser a pessoa que é rebelde e um demônio de rebelião, que é Satanás, e nunca ele sai em rebeldia, ele sai sozinho, sempre ele quer levar alguém com ele. Isso indica rebelião. Quando busca o dinheiro, algum negócio que não é aquilo que Deus não, e focado naquilo, você já percebe que não é Deus que está no negócio. Então nós temos que acordar. Essa casa é a casa de Deus. Quando Deus me chamou, desde o princípio, a irmã está quantos anos comigo lá, todo dia na igreja, pregando, orando, pondo pregação. Até hoje eu continuo quase do mesmo jeito, né, irmão? Estou ficando mais careca, mas com o mesmo, amém, pedição de Deus, mesmo doendo, mesmo a mente atacada, mesmo sentimento assim até ferido, por ser compreendido. Isso acontece, é coisa do ser humano. Mas eu ainda tenho Deus que está comigo, o poderoso de Jacó, que fará justiça, irmão, fará estabelecer o que ele disse para mim, diz Isaías 54, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e meu amigo que se levanta contra ti em juízo condenará. É a herança do servo do Senhor. O Senhor, ele prometeu para mim que eu era a menina dos olhos dele, que se fosse fiel como Abraão, ele daria prosperidade dessa terra, aleluia. E o inimigo quer entrar, amém, para tentar desanimar, para que eu não viva as promessas de Deus, mas ele vai cair por terra, porque está chegando a sua derrota, está chegando o seu fim, e a vitória da igreja saberá bem, porque naqueles dias todos saberão com quem está o Senhor ou com quem não está. Amém? Haverá um dia que será manifesto quem é a igreja verdadeira, quem está com Jesus, quem não está. É o dia que ele vai separar o cabrito da ovelha. Amém, irmão? É o dia que ele vai se separar ali o joio do trigo, que ele disse. Então vamos só louvar o Senhor, que eu tenho que encerrar nessa noite. Entenderam até agora, irmão? Então tudo que Deus planejou, tudo que Deus esfamou, e tudo que Deus tem, ele vai se cumprir, aleluia. Porque ele é Deus Todo-Poderoso. Eu estou falando o que ele me mandou, e aqui é a igreja dele, e aqui ninguém com trama diabólica, com trama, aleluia, de manha, aleluia, vai derrubar, aleluia. Porque Deus estabeleceu, aleluia, a sua casa de oração, o lugar onde eu dou culto, o lugar onde eu sou sacerdote. Então Satanás tira o cavalinho da chuva, e quem é usado por ele, porque o Deus vai entrar em ação, aleluia, e vai continuar o resto da sua promessa, continuar salvando, continuar curando, continuar abençoando. Ah, eu não vou fazer isso, Deus levanta outro, aleluia. Olha que louvor para nós, aleluia. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Oh, canta, lava sopa. Eu não estou jogando direta para ninguém, mas é a verdade de Deus, amém, irmão? Não adianta eu chegar e dizer, Deus está comigo, eu tenho o Espírito Santo, se você sair fora dos padrões de Deus e querer viver o seu da sua forma, achar que Deus vai aprovar, ele não vai aprovar. Você tem que continuar o seu compromisso como era no início até o fim, aleluia. Aleluia. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Veja a mão de Deus se movendo aqui. O seu Espírito ele vai derramar. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Ouço muralhas caindo, vejo cadeias se abrindo, os enfermos são sarados, porque Deus está aqui. Oprimidos são libertos, vidas restauradas. Cante comigo. Que a nuvem da glória de Deus está
noite, nessa palavra profética, aleluia. Há uma nuvem de glória que desce. Você vê que Deus, aleluia, diz: estarei de dia, estarei de noite, aleluia, no meio do meu povo. E Deus mostrava para eles que ele via uma luz, uma coluna de fogo. E ele acampava, aleluia. Nenhuma uma serpente, né, que mulher no deserto os abateu. Nenhum deles, aleluia, envelheceu as suas vestes, aleluia. Há uma nuvem de glória que nesse lugar. Ouço muralhas caindo, cadeias se abrindo, os enfermos são chorar. Começa a curar, Deus. Que Deus está. Tanta enfermidade nessa noite. Eles são libertos. Vendo bem fazer. Canta, profetiza, Deus. E a nuvem, essa é a vontade de Deus, aleluia. É salvar, curar, libertar, trazer povo, trazer pessoas, aleluia. Deus dá o nome. Há uma nuvem de glória que nesse lugar. Ele tinha o seu povo, mas ele não quis ficar só com o seu povo. Mas ele queria nações e reinos. Ele queria alcançar Deus confins da terra. Ele disse: e entregar a Deus confins da terra a toda criatura. Quem crê batizar o será salvo. Quem crê será ensinado. Ele preparou os discípulos e enviou, aleluia. Escreveu a carta para o apóstolo Paulo para os gentios, o apóstolo gentil. E ele continua sendo Deus, aleluia. E a casa dele continua sendo casa de oração. Não mudou nada, o compromisso tem que haver. Chegou, tem que ter compromisso, aleluia. Há uma nuvem de glória que nesse lugar. Aleluia! Pode querer aproveitar agora da boca aqui. Mas vai chegar o dia da justiça. Vai chegar o dia do Senhor, aleluia, defender a sua igreja, aleluia. Chegará o dia do Senhor, aleluia, manifestar a justiça, aleluia. Por isso, irmão, vamos abrir nossos olhos. Tem pessoas olhando a Deus brincando, aleluia. Esse que pode zombar do servo do Senhor, da casa de Deus, das coisas de Deus, mas vai ter que se vir com Deus, aleluia. Porque é Ele que vai agir, é Ele que vai tomar atitude, aleluia, e vai intervir na sua igreja, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, eu tenho levantado as mãos nesse altar, dia e noite servindo ao Senhor, dia e noite colocando a minha vida à sua disposição. E ninguém que chega nesse lugar, meu Pai, que não entre no padrão, que fica arrumando história, arrumando conversa, muitas vezes só contendendo, meu Pai, muitas vezes, meu Pai, só trabalhando, e muitas vezes não admite, meu Pai, e certamente, ó Deus, foge do caminho, volta para onde tem que ir, meu Pai, mas logo também se arrepende, meu Pai, porque o Senhor é Deus de misericórdia. Então está chegando dia após dia, ó Pai, que o Senhor levará o seu povo, ó Pai, a igreja, os salvos, os remidos. Deus abençoe nessa noite os que estão aqui, os obreiros, ó Pai, o culto da quinta-feira que eu estou fazendo à tarde, mesmo eu, o Senhor, em quem estiver, em nome de Jesus, ó Pai, leva eles em segurança nesta noite, dê a eles, ó Pai, a vitória. Não deixe, ó Deus, ó Pai, que o inimigo, Senhor, ó Deus, prevaleça, porque está escrito, ó Deus, na sua palavra, ó Deus, eu sou o Senhor, ó Deus, eu te defendo, eu sou o escudo, eu sou o sol. Então, em nome de Jesus, nesta noite, aleluia, glorificado seja o Senhor, e obrigado a Deus por fazer parte do teu reino, por ser servo do Senhor, mesmo sabendo, ó Pai, que nós somos sujeitos a falha e erro, mas também sou sujeito, ó Pai, a estar diante do Senhor, ó Pai, prostrado, ó Pai, para ser remido, lavado, enchido e capacitado, ó Pai, para os dias que sucedem na frente, porque o chamado do Senhor, ó Pai, é o que foi estabelecido, ó Deus, para todos os seus filhos, aqueles que o Senhor colocou sobre a direção de um trabalho, em nome de Jesus. Amém, Senhor, graças a Deus, glória a Jesus, amém. Eu vou encerrar, amém, não? E assim que eu encerrar, na quinta-feira à tarde, convido pessoas,
e a partir das 15 horas, e na quinta-feira à noite também, e no domingo que vem a campanha, amém? Onde o que vai a filmagem, quem trouxe oferta, você trará aqui, prepara, entrega aqui no altar mesmo, eu mesmo recebo na representação de Deus, em nome de Jesus, amém. Tudo que Deus mandou, eu já entreguei, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Não esquecendo da vigília, amém? Dia 30